Bom dia, eu hoje vou falar um pouco sobre Antero de Quental. Antero de Quental, que vós já conheceis, da questão Coimbra, que vós já conheceis porque já falámos nele no módulo 5. Antero de Quental foi um homem brilhante, um pensador que tem a sua marca a nível do jornalismo, a nível da filosofia, a nível do pensamento literário, mas sobretudo a nível político, do pensamento político e da sua aspiração à liberdade e à construção de um mundo melhor e mais justo. É isso mesmo que nós vamos ver hoje no que toca aos sonetos de Antero de Quental. Vamos então só dar uma vista de olhos por aquilo que é Antero Tarquínio de Quental, que nasceu em Ponta Delgada no dia 18 de abril de 1842, tem uma atividade intensa no campo da escrita, da política e da produção de ideias, tem também uma personalidade complexa. É uma atividade intervencionista, que depois se traduz numa imensa atividade crítica. Acredita que o progresso social só se consegue, só se torna uma realidade com a implantação do socialismo. Ele e José Fontana foram um dos principais fundadores do Partido Socialista Português, que teve a sua breve existência e que também rapidamente foi extinto, mas esteve presente. É um homem que procura, através da filosofia, descobrir os mistérios existenciais. Digamos que há em Antero um diálogo na vertical, o sujeito e Deus, e um diálogo, por assim dizer, na horizontal, o sujeito e o mundo, portanto, o sujeito e a realidade que o rodeia, e ele e a sua relação com Deus, uma relação na vertical. Morre porque se suicida a 11 de setembro de 1891. Da sua obra poética temos as odes modernas, as primaveras românticas e os sonetos completos. Disse eu há pouco, e volto a repetir, porque acho que é uma coisa que temos que fazer notar, que a filosofia de Antero passa por isto. O homem, guiado pela razão, é o promotor da harmonia, que por sua vez vai conduzir à liberdade. Isto através de quê? De amor e da justiça. Nós vamos ver num slide posterior como isto tudo se articula. Mas, precisamente por isso, Antero vive num estado de permanente ansiedade, angústia e desânimo, porque não vê que se consigam atingir estes objetivos. Como eu disse há pouco, essa atividade intervencionista resulta numa imensa atividade crítica. Para ele o socialismo é a base do progresso social, sim, e ele é um homem que reflete profundamente, mas com a intenção de agir. Reflete para agir, para atuar, para modificar um mundo que ele acredita ser possível. Ele não só acredita ser possível, acredita que é uma possibilidade e um dever do homem agir sobre o mundo, modificar o mundo. É uma responsabilidade do ser humano, porque precisamente dotado de razão. Podemos encontrar na sua obra duas vertentes, uma apolínea, luminosa, e uma noturna, em que há um pensamento negativo, a noite, que é o que está aqui, a noite associada à morte, o pessimismo, a angústia existencial, e essa outra faceta apolínea, em que temos as ideias de luz, de algo radioso, o amor, a razão, exatamente nesta vertente. Então, temos os peritos que nos dizem que há 4 fases ou linhas temáticas. Uma primeira, a lírica, a expressão do amor, uma atitude romântica, quase em jeito de Petrarca. Vamos ver que em Antero de Quental a sensualidade está ausente, não é como em Almeida Garrett no poema Não Te Amo, Quero-te, mas é uma mulher divinizada, já vamos ver. A do postulado social e das ideias revolucionárias, a do pessimismo e a da metafísica e regresso a Deus. Ponho aqui aquilo que, e digo isto, acontece a Antero, que acontece a muitos de nós, dos ideais da juventude e dessa luta, uma vez que não se consegue atingir nada daquilo que se propõe, e vê que é de balde todo o seu esforço, cai-se no desânimo, sim. Neste soneto, porque temos 2 quadras e 2 tercetos, intitulado Evolução, eu vou só mostrar um pequeno pormenor. Reparei, de facto há uma evolução, quando mais não seja a nível de tempos verbais, eu não vou fazer a análise do soneto, apenas dar conta disto. Fui rocha e fui no mundo antigo, tronco ou ramo, rugi, verbos que estão num passado, e agora o presente. Hoje sou homem, vejo,
Interrogo também no presente, e depois, mas repare, isto é importante, interrogo o infinito e às vezes choro também no presente, mas mais importante que isso, a maneira como termina o soneto. E aspiro unicamente à liberdade. É sobre isto que eu queria que ficasse esta ideia. Aspiro unicamente à liberdade. Durante a sua permanência em Coimbra, porque nós sabemos que ele veio para o mundo estudantil em Coimbra, tem influências e tem, obviamente, conhecimento de ideias da altura, o socialismo utópico de Proudhon, o positivismo de Comte, o darwinianismo, as doutrinas de Taine de Michelet, inclusive o romantismo social de Victor Hugo, segundo confessará mais tarde, ele vai acabar por perder a fé. Neste soneto, também 2 quadras, 2 tercetos, há aqui uma prece à razão. O título é esse mesmo, Hino à Razão, e posso exatamente ler, porque é de facto um soneto que me diz muito. Razão, irmã do amor e da justiça, mais uma vez escuta a minha prece, é a voz de um coração que te apetece, de uma alma livre, só a ti submissa. Por ti é que a poeira movediça de astros e sóis imundos permanece, e é por ti que a virtude prevalece, e a flor do heroísmo medra e viça. Por ti, na arena trágica, as nações buscam a liberdade, entre clarões, e os que olham o futuro e cismam mudos, por ti, podem sofrer e não se abatem, mães de filhos robustos, que combatem tendo o teu nome escrito em seus escudos. Lança então uma prece à razão, divinizando-a, a este apelo, por ti, as nações buscam liberdade, por ti podem sofrer e não se abatem, mães de filhos robustos que combatem, e isto é importante. Então, temos o sujeito que lança uma prece à razão, divinizando-a, em si nascem a libertação e a ascensão ao ideal. Depois, diz ainda, esta primazia concedida à razão reflete esta postura racional que é tão cara à estética realista, obviamente. É uma prece, isto é importante, não marca aqui uma fé de origem religiosa, mas sim filosófica. E isto é importante ficar retido. A luta do poeta é feita com a luz, com o sonho, com a pureza do ideal. E isto é para reter. A poesia é a voz da revolução. A poesia é a voz da revolução, uma revolução não sangrenta, mas utópica, anunciando as ideias prodemianas de justiça e liberdade imanentes ao espírito do homem. Temos esta busca constante dos ideais, partindo sempre da razão, a liberdade, a justiça, a verdade, para um mundo novo, uma sociedade mais justa, e o poeta é precisamente o profeta da liberdade. E a poesia será, então, a voz da revolução. Temos aqui este quadro, a razão é o pensamento nacional, que gerando, esse pensamento racional, gerando amor e justiça, conduzem à harmonia e à liberdade. Mas num quadro a seguir, vemos isto. O ser humano é dotado dessa consciência humana, dotado de virtude e heroísmo, sim, que estão dentro do ser humano. O ser humano é esse dotado de razão. A razão que gera amor e justiça conduz à harmonia, à liberdade e à transformação do mundo. O homem é o agente transformador do mundo. O homem, sim, dotado de consciência, dotado de razão. E constrói um mundo novo. Um mundo que se quer de fraternidade e de justiça, de liberdade. Neste soneto, de novo 2 quadras e 2 tercetos, a morte aqui já aparece, sim, como libertação. Reparei, eu apenas sublinhei, realcei a vermelho alguns versos para dar ideia disso mesmo. O título, Noite. Noite, vão para ti meus pensamentos quando olho e vejo à luz cruel do dia tanto estéril lutar, tanta agonia e tantos ásperos inúteis, tantos ásperos tormentos. Tu ao menos abafas os lamentos. A noite vem, digamos, cobrir aquilo que de mal existe no mundo e que é colocado à vista de todos através da luz do sol. E então, reparei, o eterno mal que ruge e desvaria, em ti descansa e esquece alguns momentos.
Ou antes tu também adormecesses por uma vez, e eterno e inalterável, caindo sobre o mundo, te esquecesses, e ele, o mundo, sem mais lutar nem ver, dormisse no teu seio inviolável, noite sem termo, noite do não ser. É como que há um apelo à noite para que a noite cubra o mundo, para que não se vejam as injustiças que nele existem. Nós temos isto aqui, a noite, o mundo, a noite abafa os lamentos, o dia, com a sua luz cruel, mostra esse lutar estéril, mostra os tormentos. Há aqui no poema esse tom apelativo e persuasivo. Reparem, a noite é a oposição ao dia, onde reina o mal. A noite, que seja então a libertação deste mal que assola o mundo. A noite associada aqui à ideia de morte. Ou seja, é aqui o fim eterno que anula toda a possibilidade de ser. Então, temos o quê? Este desejo de libertação de uma angústia existencial, dirigindo-se então à noite para apaziguar, para... a noite é algo que lhe permite evadir-se, fugir àquilo que existe no dia, aquilo que é posto às claras pelo dia, é o não ser. Ainda, esta personificação da noite é uma confidente que apazigua o seu espírito, é o refúgio do poeta. Em oposição à desordem e crueldade do mundo, a noite é a libertação. A palavra é enxovia, que diz mesmo, que significa prisão, calabouço. Há esta relação de proximidade em forma de diálogo entre o sujeito emissor e a noite, sujeito que lhe confia então os seus pensamentos. Mostra-se atormentado pela sede do infinito, portanto, sentindo glória à sua luta e a luta do homem ao longo da história, resta-lhe o desejo de uma noite eterna que adormeça e que caia sobre o mundo para sempre. Nos seus sonetos há a dor e a esperança, a razão e o sentimento, a revolta e a fé, o combate e a desilusão. É isso que tem de encantador os sonetos de Antero de Quental. Obviamente que há aqui um soneto, 2 quadras, 2 tercetos, temos o esquema rimático e temos versos decassilábicos. Bom, o que é o ideal para Antero de Quental? O ideal é isto, a preocupação exclusiva do grande e do bom, o desdém do fútil, do convencional, a boa-fé, o desinteresse, a grandeza da alma, a simplicidade, a nobreza, o soberano bom gosto e soberaníssimo bom senso. São palavras do próprio Antero de Quental. Como disse há pouco, a figura feminina é idealizada, é sonhada, é intocável. A mulher é o jeito de Petrarca. Neste poema, a abnegação, reparei, termina o último terceto com isto. Possam das minhas lágrimas cruéis nascer sobre teus pés flores fiéis que pises distraída ou rindo esfolhas. Esta abnegação, este largar, lançar mão da mulher que ama e contudo ama. É um poeta, é o apelo do sujeito, é um poeta do romantismo para que acorde e se junte à luta dos seus irmãos. Acorda, escuta, ergue-te, soldado do futuro e dos raios de luz do sonho puro, sonhador, faz espada de combate. É um apelo à luta, à ação, é o tentar despertar este sujeito que é o poeta do romantismo que está à sombra dos cedros seculares. Novamente o soneto cá está. E depois, então isto, vive amargurado sim, pela busca do infinito, pela busca do absoluto que não consegue encontrar, que resulta na angústia. Sua relação com Deus e o medo da morte provocam sofrimento, mas a morte aparece também como libertadora. Temos neste poema morte libertadora, que termina dizendo, e sendo morte, e sendo a morte, sou a liberdade. E depois, ainda, esta oposição luz-sombra, o cavaleiro ligado à ideia de sombra, a espada ligada à ideia de luz. Pronto, e temos em Antero então as configurações do ideal, a angústia existencial, e por fim o poema que eu coloquei aqui, este soneto, A Mão de Deus, em que ele diz que vai dormir, sim, mas vai apenas para descansar. Não há uma entrega total. Esse pessimismo continua. Por fim, é um Antero noturno, claro, é um Antero sombrio, e apenas o que se diz, cada soneto é uma projeção inteira do seu drama e ao mesmo tempo parte de um drama que não tem fim. Palavras de Álvaro Costa Pimpão. E é só por hoje.
ficamos com este pedacinho da obra de Antero de Quental. Boas leituras.